Você já ouviu falar em desaquecer a voz? Você sabe como você desaquece a voz? Isso é importante mesmo? Será que é frescura? A gente vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Ícaro Melo e aqui no meu canal você aprende a cantar sem enrolação, indo direto ao ponto. Aqui a gente desmistifica a técnica vocal para que desde o desafinado até o cantor profissional possa entender o que a gente fala aqui. Se você quer aprender a cantar ou se você já canta no nível avançado, esse canal foi feito para você. Antes da gente começar, para não perder tempo, se você não segue o canal, clica aqui em se inscrever e marca o sininho do lado para você saber quando eu entrar em uma live ao vivo, quando tiver aula nova aqui no canal. E na descrição do vídeo tem aqui o link do meu Instagram. Me segue lá também porque todo dia eu tô compartilhando conhecimento, compartilhando dicas de técnica vocal e lá você vai saber também quando eu abrir uma nova turma pro meu curso de canto, o Cantar Bem. Vamos falar então de desaquecimento vocal. Você já deve saber que o aquecimento é muito importante para sua voz, você precisa aquecer sua voz. Eu sempre costumo usar o exemplo de um corredor. Você não pula da cama e já consegue correr uma maratona. Você precisa acordar direito, você precisa se hidratar, você precisa fazer alongamentos, fazer um aquecimento ali antes de sair correndo, antes de levantar peso. O nosso corpo funciona desse jeito, a gente precisa preparar a nossa musculatura antes de fazer qualquer coisa. Com a nossa voz é do mesmo jeito, você precisa preparar a sua musculatura. Se você não sabe, as pregas vocais, ou as cordas vocais como são conhecidas, elas são músculos. A nossa laringe ela é composta por músculos, a nossa voz ela é produzida por músculos. Você já percebeu que quando você acorda você está com aquela voz pesada, aquela voz que não alcança os agudos, que parece que você nem sabe cantar mais, porque essa musculatura ainda está dormindo, ela precisa ser acordada, precisa ser estimulada para chegar num ponto onde você possa usar ela com mais condições de cantar. Você precisa preparar essa voz para cantar. Ué, Ícaro, o vídeo não era de desaquecimento? Por que você está falando de aquecimento? Calma que isso é importante para você entender a importância do desaquecimento. Então você está com aquela voz assim, dormindo ainda, ou você passou o dia só falando ali um pouquinho, e você precisa cantar. Para isso você precisa tirar sua voz da região de fala, dos ajustes de fala e colocá-la numa condição de canto, preparar sua voz, relembrar o seu cérebro de alguns ajustes para cantar. Por exemplo, você já deve ter visto aquele meu vídeo Como Deixar a Voz Bonita, que a nossa voz falada é de um jeito, mas quando a gente canta, a gente prepara mais os nossos filtros, a gente coloca melhor a nossa voz, a nossa ressonância, a gente sai de uma condição de fala e vai para uma condição de voz cantada. Essa condição de voz cantada, ela exige mais da nossa laringe, mais das nossas pregas vocais e da nossa musculatura. Então, se eu saio dessa condição de voz falada e vou para uma condição de voz cantada, e ali eu faço um uso pesado, um uso que exige bastante dessa musculatura, quando eu termino de cantar, eu vou continuar nessa região. Eu sempre uso o exemplo que uma vez eu cheguei de um ensaio e vim conversar com a minha esposa, e ela falou, nossa, por que você está gritando, falando alto? Na minha cabeça eu estava falando normal, mas minha voz ainda estava nessa região de voz cantada. Estava tudo ainda com potência, com força, e eu não tinha feito o meu desaquecimento. E é aí que mora a necessidade do desaquecimento. A primeira importância do desaquecimento é não gerar um desgaste maior do que já teve durante o uso da sua voz, durante o seu treino, durante a sua apresentação ou seu ensaio. É você parar por ali aquele uso intenso da sua voz. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é você acelerar a recuperação da sua voz. Quando você para de usar ela na quinta marcha e volta para a primeira marcha ali, para um negócio mais tranquilo, você começa o processo de recuperação. Você sai daquela voz assim, pá, e vai para uma região mais amena, de voz falada, para conversar com as pessoas. Esse é o segundo ponto de importância do desaquecimento. Então, se o aquecimento te coloca numa situação de voz cantada, para você estourar e fazer tudo que você precisa fazer, depois você precisa voltar para uma situação de voz falada, que é para não gerar mais desgaste na sua voz e também para acelerar o processo de recuperação dela. Você precisa voltar para essa região de fala, dar uma relaxada em tudo aqui dentro, no pescoço, no corpo, para que o seu descanso comece a acontecer e sua voz se recupere. A gente vai agora para os exercícios de desaquecimento, mas antes eu quero te dar uma dica muito importante. Muito melhor do que você ficar inventando chazinho para recuperar a voz, ficar chupando balinha ou passando própolis, essas coisas que acabam com a sua voz e ficar fazendo gargarejo com um monte de coisa que inventam por aí. O melhor processo para você descansar a sua voz é se hidratar e descansar. Usou a sua voz, fez o desaquecimento, toma água, procura falar só o necessário e descansa essa sua voz. Dormir direito ajuda muito, na verdade dormir direito é fundamental. Quando você não dorme bem, sua voz não fica bem no outro dia. Então tenha uma qualidade de sono legal, uma qualidade de alimentação legal, porque tudo isso vai influenciar na sua voz. Não adianta você ficar buscando coisas milagrosas por aí, porque isso tudo é só enrolação. Aproveita e comenta aqui embaixo qual gargarejo já indicaram pra você, qual chazinho, qual bala, qual spray já indicaram pra você,
você, te enganando, dizendo que isso ia ajudar a melhorar a sua voz. Lembrando, quando você espirra alguma coisa que faz a dor passar, você só está maquiando essa dor. Você não resolveu um problema. Quando você maqueia a dor, você começa a usar algo que já está com problema e você vai forçando ainda mais e só piora a situação, tá bom? Beleza, vamos lá para os exercícios de desaquecimento. Eles são muito parecidos com os exercícios de aquecimento, só que ao invés da gente pegar de uma região grave e levar para a região aguda, a gente vai fazer o contrário. A gente vai trazer dessa região aguda, que é onde a gente geralmente canta, e trazer para uma região mais de fala. Então aqueles exercícios como... Ao invés da gente pegar do grave pro agudo, a gente só vai fazer o sentido contrário. Pega uma nota, não precisa ir lá no seu extremo agudo. Vai uma região levemente aguda para você e desce, fica lá no grave vibrando. Assim, ó. Se você preferir fazer com vibração de língua também pode. Tudo bem leve. Escolhe um desses dois exercícios e faz ali 1 minutinho, 2, beleza. Aí o próximo exercício é você fazer com a vogal U, o mesmo movimento, do agudo pro grave, mas só que você vai emendar num bocejo, vai ser assim, ó. Aí boceja mesmo, que aí você já relaxa, já vai descansando todo o seu corpo. Mais uma vez, boceja. Indo lá pro seu gravão, segura esse som e pode largar o bocejo aí, tá bom? Você pode fazer esse exercício do bocejo umas 5 vezes, vai trocando as vogais. Mas sempre de forma bem relaxada. Além disso, você pode variar também com exercícios de relaxamento, virando a cabeça pro lado, dando aquela alongada bem de leve, jogando para cima e para baixo. A ideia aqui é relaxar, não tem segredo, só toma cuidado com isso, é sempre do agudo pro grave e não precisa pegar aquele super agudo, tá bom? Pega um leve agudinho ali e joga pro grave, a gente quer trazer a voz para essa região de voz falada. Você pode até fazer um teste depois, que é o seguinte, grava uma nota, antes de se aquecer, grava uma nota, a primeira nota que vier na sua cabeça. Depois você aquece e grava a primeira nota que vier na sua cabeça. Você vai ver que vai vir uma nota mais aguda do que quando você estava sem aquecer. É por isso que a gente tem que fazer esse caminho inverso do pá. Desaquecimento é isso aí, é bem simples, é só para você não gerar desgaste desnecessário na sua voz e também colocar sua voz numa situação de repouso e recuperação de forma mais rápida. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui, me segue lá no Instagram e já você vai ter as matrículas do meu curso abertas, então me segue no Instagram para você saber todos os detalhes disso. Valeu e até o próximo vídeo.